Oi! Tudo bem, meus caros? Aqui é a Antônia Skywards e a partir de hoje o canal vai se chamar Concatenando Ideias. Porque o que nós fazemos aqui nessas reflexões é concatenar ideias. Eu tirei esse nome de um blog que eu tinha, que está desativado há muito tempo, na época que se escrevia blog. E o nome era Concatenando Ideias. Então, eu resolvi colocar aqui. Como o blog é novo, estou experimentando, vocês me dizem o que vocês acham e a gente vai seguindo. Antes de tudo, apenas para lembrar, deixa aquele like fraterno, compartilha e ajuda a divulgar esse canal que ainda está nos seus primeiros passos, tá bom? Muito bem, meus caros. Depois das nossas últimas reflexões, vamos continuar com o nosso estudo de episódios diários, certo? E hoje nós vamos para o capítulo 12, a insegurança. Vem comigo? Vamos embora. Muito bem. Há momentos em que se imiscuem no sentimento do combatente emoções desconcertantes. Ressaibo do atavismo ancestral que remanesce em contínuas investidas, logra vencer quantos lhes dão guarida, estimulados pela autopiedade e pela presunção. Porque se espalha a agressividade, tens a impressão de que lhe serás a próxima vítima. Diante das incertezas que decorrem da beligerância generalizada, absorves o vapor deletério, que se expressa em forma de insegurança. Tem cuidado com esse tipo de fobia em relação ao presente, ao futuro e aos que te cercam. Então vamos fazer essa leitura desse primeiro trecho. Insegurança. Todos nós, em algum momento, ou em muitos momentos, somos inseguros. E vivemos numa atmosfera muitas vezes pestilenta. E a gente se sente assim mesmo. Inseguro, ameaçado, com medo, um sentimento de ansiedade permanente que nos leva a ter crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tantas outras doenças emocionais. Aqui, ressaibo do atavismo ancestral que remanesce em contínuas investidas, logra vencer quantos lhes dão guarida, estimulados pela autopiedade e pela presunção. Ressaibo de muito tempo atrás, nas nossas primeiras encarnações como seres humanos, nós desenvolvemos ao longo de centenas de anos esse medo, essa insegurança, essa sensação de estarmos sempre sendo ameaçados. Porque se espalha a agressividade, tens a impressão de que lhe serás a próxima vítima. A nossa sociedade ela tem estado adoentada, doente, e nós nos sentimos ameaçados pela violência nas ruas, pela violência em casa, seja de que forma essa violência se manifeste, de forma física, psicológica, emocional. Então nós nos sentimos medrosos, nos sentimos ameaçados a cada momento do nosso dia. Se trabalhamos, temos medo de ficarmos desempregados. Quando estamos desempregados, temos medo se vamos encontrar um emprego ou não, ou que tipo de emprego nós vamos encontrar. Temos medo das mais variadas situações. Saímos às ruas nos prevenindo de que algo mal possa nos acontecer. E isso é um peso que vai se acumulando ao longo dos anos. Há pessoas que não saem de casa, muitas quando saem, elas têm medo de qualquer outra pessoa que se lhe aproxime, porque nós vivemos assim.
Diante das incertezas que decorrem da beligerância generalizada, absorves o vapor por deletério que se expressa em forma de insegurança. Tem cuidado com esse tipo de fobia em relação ao presente, ao futuro e aos que te cercam. Esse tipo de fobia nos entorpece os sentidos. Temos medo do presente, temos medo do momento que nós estamos vivendo e projetamos esse medo para o futuro, causando ansiedade. Como vamos resolver? Não é resolver, digo por mim, mas como nós vamos lidar com essas fobias, com essa ansiedade, com essa insegurança. Ainda que nós façamos terapia, ainda assim, como nós podemos enfrentar os desafios de cada dia? Porque o medo, ele sempre se faz presente. Como nós vamos lidar com o medo é a questão. E cada um de nós temos as nossas formas de lidar com o medo. Mas vamos pensar que essa forma de lidar seja uma forma saudável, e não através das drogas recreativas ou das drogas ilícitas, o que quer que isso seja, drogas recreativas ou ilícitas, através do álcool, através do vício nas compras, porque nós sempre arrumamos maneiras de lidarmos com as nossas ansiedades, os nossos medos, a nossa insegurança, a falta de autoestima. E nós acabamos recorrendo para os vícios de toda espécie, da forma que você quiser imaginar. Seja a acumulação compulsiva, seja o excesso de comida, o excesso de dormir, o excesso de atividade física, todos os excessos. Todos os excessos para tentar compensar aquilo que nos falta. Só que precisamos arrumar formas mais saudáveis de lidar com isso. Não é errado comprar, não é errado fazer atividade física. Tudo vai de o quanto nós fazemos disso para que nós tenhamos bem-estar. Para que possamos lidar com as demandas de uma sociedade imediatista, individualista e materialista a qual vivemos. Formas de nos adaptarmos, mas sem nos violentarmos. E esse é um desafio que nós temos todos os dias, onde quer que estejamos. Continuemos. Aos que se armam pensando em reagir quando agredidos, outros se condicionam para a agressão em primeiro passo, como mecanismo de defesa. Diversos revestem-se de falsa condição de superioridade, evitando os contatos humanos que lhes parecem desagradar. Aqui, aos que se armam, pensando em reagir quando agredidos. Vamos dizer, desde as armas físicas, as armas que destroem, que matam, na desculpa de se defender, porque se você tem uma arma, você sabe que se você for se defender, você vai ter que derrubar o outro. Quantos estão realmente preparados para isso? E há várias formas de se armar também, como aqui. Outros se condicionam para a agressão em primeiro passo com um mecanismo de defesa. Primeiro bate e mata, depois pergunta. Muitas pessoas nós percebemos que elas andam na defensiva. Elas são muito agressivas. São agressivas com palavras, com ações. Provavelmente, por muitas más experiências ao longo da sua vida, chegam num ponto em que elas primeiro agridem, para que depois haja alguma conversa, para que haja alguma coisa que no final das contas acaba não acontecendo porque a outra pessoa foi agredida. Muitas pessoas são assim. Aquela empáfia de que sou superior, de que sou o melhor. Muitas pessoas, por exemplo,
Elas se arvoram do... Você sabe com quem você está falando? Sim. Aquela arrogância de se achar melhor do que as outras pessoas, seja pelo que for. Na verdade, uma bobagem. Se sentem melhores por terem um carro XYZ, por terem um celular assim assado, por estarem vestindo tal roupa, por frequentarem tal lugar, por morar em determinado bairro. Mas essas formas, elas denotam uma falta de segurança, porque quando você tem que se apoiar numa posição ou do que é material, para você sentir melhor do que o outro, alguma coisa aí tem. Nós precisamos nos sentir bem conosco mesmo. Eu tenho que me sentir bem comigo. Quando me sinto bem, à vontade, confortável comigo, eu consigo estender essa ponte para o outro. Abaixo a insegurança e eu consigo lidar com o outro de uma forma muito mais sincera, uma forma muito mais aberta, sem subterfúgios. Quando eu era adolescente, eu era muito, até certo ponto eu era agressiva, mas eu tinha vivido uma experiência de contínuas agressões. Então eu achava que primeiro bate para depois, mas não. Ao longo da vida, e a vida é uma excelente professora, a gente aprende que não é assim que age. Como lidar com essa agressão que as pessoas normalmente agem? Você pergunta uma coisa, a outra pessoa já é ríspida, já quer montar na outra pessoa. Pensemos. Desarma-te desses vãos atavios. É inútil vivermos armados, encouraçados, porque isso só reforça a nossa insegurança. O que nós precisamos é da couraça, da fé, do ânimo de vida, da esperança, da positividade. E quando eu digo positividade, eu não estou falando da positividade tóxica. Aquela alegria falsa, aquela felicidade cheia de glitter. Não, não é assim. Esses são momentos. Na verdade, a vida nem tanto lá, nem tanto cá. Ergue-te em pensamento a Deus e nele confia. Porque Deus está em nós. Deus nos criou. A nossa essência tem Deus. Deus está em nós. Ele que nos fortalece para as batalhas da vida, para os enfrentamentos. E há muitos dias que nós nos sentimos enfraquecidos, sim. Nos sentimos ameaçados. Vivemos numa sociedade doentia. Então nós nos sentimos. O que não é natural é quando nós passamos a viver todos os dias assim. Então cada um de nós precisa encontrar a sua forma de lidar com as suas inseguranças, com os seus medos interiores, através da psicoterapia, da atividade física, através de outras atividades que lhe façam bem, contato com a natureza, boas leituras. Frequente aquela religião ou aquela filosofia que te faz bem. Tudo que é bom nos fortalece. Tudo que é mal nos destrói a pouco e pouco a cada dia. Somente acontece o que é necessário para o progresso do homem, exceto quando ele irresponsavelmente
provoca situações e acontecimentos prejudiciais por imprevidência e precipitação. Quantas tragédias são causadas pela nossa imprevidência, pela nossa agressividade, por uma palavra mal falada, por uma ação intempestiva, quando agimos de cabeça quente, quantas tragédias se dão. Tragédias que são tanto como pessoais quanto sociais, que atingem famílias, comunidades. Cultivando o otimismo e a paz, avançarás no teu dia a dia, vencendo o tempo e poupando-te aos estados de insegurança íntima, porque estás sob o comando de Deus. E é o que precisamos cultivar, um pouquinho a cada dia. Otimismo, paz, autorrespeito, respeito pelo próximo, respeito por aqueles que são diferentes de nós, que pensam de forma diferente, que se vestem de forma diferente, que se expressam de uma forma diferente. Porque quando nós dizemos da insegurança e da agressão, nós dizemos também de pessoas que se sentem inseguras, porque o outro é diferente. Seja por religião, seja por raça, seja por orientação sexual. E nada disso faz diferença, porque todos nós somos filhos de Deus. Nosso Pai é um só. Nossa Mãe Divina é uma só. Ainda que tenhamos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos. Meus caros, então essa é a reflexão do dia de hoje. Quando eu li esse capítulo hoje pela manhã, eu fiz um rascunho de algumas ideias, mas aqui, diante de vocês e lendo, relendo, falando, outras ideias surgem. E cada um de vocês fará essa leitura da sua forma, de acordo com as suas experiências. Não há nem certo e nem errado. O que há é como nós levamos a nossa vida da melhor forma que nós podemos, respeitando a nós mesmos, respeitando ao outro, tentando diminuir as nossas inseguranças, porque elas não somem de uma hora para outra, nem muitas vezes nem com uma psicoterapia, mas precisamos nos cuidar. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Então é isso por hoje. Novamente, deixa aquele like amigo, compartilhe, ajude a divulgar. Nosso bem-amado Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.